De novo, boa noite para quem está nos ouvindo ao vivo, boa tarde e bom dia para quem vai escutar a gravação, né, aqui pelo perfil do grupo Pronto Baby ou pelo canal do YouTube. Bem, eu estava falando com a Márcia, iniciando mais uma live do projeto Laços Atípicos, que é um projeto novo do grupo Pronto Baby Pai Plantando, que tem como objetivo trazer mais informação, apoiar as mães, né, de maneira geral, as mães clientes, pacientes mães de pacientes do Hospital Pronto Baby, das unidades do Pronto Baby, mais especificamente as mães atípicas, né? De filhos neurodivergentes e as mães com filhos de transtorno ou deficiência e especialmente as do home care, né? Que é o atendimento domiciliar do grupo do qual meu filho fez parte. Eu vou me apresentar primeiro, então, e depois eu pedir que vocês se apresentem. Bem, meu nome é Verônica Coutinho, sou psicóloga clínica e sou a mãe do Lucas, o primeiro paciente do home care do grupo Pronto Baby, do atendimento domiciliar do grupo. Hoje, né, nós vamos falar aqui sobre dois temas muito delicados, né, sensíveis, que é a Política Nacional de Luto Materno e Parental e também de cuidados paliativos. E antes de eu pedir para a Márcia Nolita e a Natasha se apresentarem, eu quero falar um pouquinho do que o grupo Pronto Baby tem de atendimento humanizado, né? Eles criaram um centro específico para esse acolhimento de pacientes das suas unidades, que é o Centro de Apoio Familiar, o CAF. Ele foi criado justamente para isso, para humanizar o atendimento. Essas estão ali, não estão porque querem, né? Estão num lugar que de cara é muito pouco acolhedor, né? Com medo, as crianças têm medo da agulha, tem medo do médico, tem medo. Então, o CAF tem esse trabalho, essa tarefa de criar eventos, de criar atividades, né? Para que isso não seja tão doloroso, para que as crianças, ainda que dentro desse espaço, né? Que é necessário, mas apavorante em algum momento, elas tenham a possibilidade de sorrir, de ter alguma atividade ali. E eles têm oficinas, então, para isso, né? Tem atendimento psicoterápico, claro, que isso é fundamental, mas também tem oficinas de brinquedo, brinquedoteca, tem palhaçaria, tem musicoterapia, tem arte-terapia, tem pet-terapia, que são os bichinhos aparecem lá, os cachorrinhos, é maravilhoso. Isso eu participei como estagiária, né, do CAF, lá do Pronto Baby, maravilhoso esse dia, as crianças ficam muito felizes com a entrada dos bichinhos, isso ajuda muito na melhora, na cura mesmo, né, estão ali, pontos de passagem, enfim. E eh, uma outra questão muito importante, né, que eu acho do tema de humanização no Pronto Baby, no grupo Pronto Baby, é a divisão da UTI geral do hospital, onde muitos pacientes estão ali de passagem, né? Estão ali por uma necessidade de um atendimento intensivo, mas muitos de passagem, ainda bem, da unidade oncohematológica, que são muitas vezes pacientes que estão ali em cuidados paliativos, alguns já em cuidados até de sinais, né? De fim de vida mesmo, e ficam carecas, enfim. Então, essas unidades são separadas, justamente para que as famílias não tenham esse contato direto. Eu acho que isso é uma forma de cuidado, tanto com a família das crianças que estão na UTI geral, quanto nas que estão na UTI oncohematológica. Mas agora, vocês aqui são os principais convidados de hoje. Eu queria que a Márcia começasse se apresentando, e depois a Natasha. Só vou explicar o seguinte, menina, a dinâmica vai ser, a gente vai falar de um tema e depois vai trocar para outro, para que vocês possam fazer um bate-bola, para não ficar a Natasha aguardando enquanto a Márcia fala, eu acho que fica mais dinâmico, tá? Então a gente vai começar com o tema, vai passar para outro tema, vai voltar para esse tema, tá bom? Obrigada. Boa noite. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês duas psicólogas maravilhosas, talentosas, que eu confio muito e por isso que eu quis muito convidar para falar desses temas que são tão fundamentais para a gente aqui, né? Bom, eu posso começar então? Pode. Bora lá. Assim, eu tô me sentindo em casa, porque eu tô diante de duas grandes amigas, né? Duas pessoas que eu conheço há muitos anos
e que fazem parte dessa reflexão tão importante, né, que é esse tema que eu acho assim, tem que elogiar, né, o Pronto Baby por essa iniciativa, porque é, é, é um tema difícil, né, o que a gente chama de tema difícil, né? Não é um tema que as pessoas queiram falar, não é um tema que as pessoas parem para pensar sobre ele. Quando pensam, sentem, né, uma coisinha que, ai meu Deus, né, não quero nem pensar sobre isso, quero nem falar sobre isso. Imagina perder um filho, imagina passar por essa situação, né? Então, assim, acho que hoje, assim, já que me coube falar sobre a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental, eu preciso dizer que, bom, eu participei durante muitos congressos, isso eu já perdi até de quantos anos que eu venho nessa caminhada. É, de uma experiência interessante, que eu acho que foi embrionária, eu acho que mais de 10 anos isso, onde eu estava na PUC de São Paulo, com Maria Helena Franco e um grupo de ONGs, inclusive a Mafine, que é da ONG A Madalena, né? E já estava se pensando justamente num texto de humanização do luto parental no Brasil. Nós estamos reunindo assim muitas pessoas, psicólogas e mães enlutadas, tá? Que participavam dessas discussões. Então, o que eu tenho para dizer é que essa Política Nacional de Imunização do Luto, que é essa lei 15.139, né? Que foi sancionada em 23 de maio, tá? Eu estou com o meu. Eu fiz 23 de maio, né, pelo Lula, né? Ela é fruto de um trabalho de reflexão em conjunto com uma rede de psicólogos que trabalham com isso há muitos e muitos anos, né? Ela é um projeto da Giovânia de Sá, né, uma deputada do PSDB de Santa Catarina, né? E ela surge a partir de uma outra lei que já existia, que é a Lei 6.015, de dezembro de 1973, que já dispunha sobre o registro da criança que nascia morta. Tá? Infelizmente, eu tive as duas experiências. Eu perdi um bebê com 5, 6 meses de gravidez. Foi a primeira vez que eu senti, inclusive, as dores do parto. Eu tive as contrações e tudo, e acabei perdendo. Fui para a mesa de cirurgia e tudo. E depois, muitos anos depois, eu infelizmente perdi minha filha Mariana, de 20 anos, né, num acidente aéreo. Então, foi por esse motivo que eu comecei a me envolver com esse tema do luto materno, e eu acho que, assim, é, ajudar nessa é uma luta, né? É uma luta de muitas mulheres, né? Eu acho que essa deputada ela foi muito feliz em conseguir é, levar essa discussão de uma forma efetiva, né? Porque a lei inicial, essa de 31 de dezembro, ela previa o registro da criança. Mas essa lei que surge agora, ela tem várias Sim, muito vários mais ampla, né? motivos, muito mais ampla, né? Inclusive para investigar a causa da morte, deixar a mãe dar um nome, né? Não sei se você vai querer falar disso mais na frente, Janone, que eu não vou me adiantar. Sim. Hã? Eu Não, posso? eu queria só parar um pouquinho e você se apresentasse, que eu não te apresentei Tá, adequadamente. tá bom, é assim. Seria Então, fácil. eu acho que já me apresentei um pouco no sentido que eu digo que eu sou uma psicóloga, né? Uhum. Sou uma psicóloga de abordagem fenomenológica, muita gente não conhece, mas é uma abordagem que tem como prioridade, eu acho que vou falar isso só porque acho que tem a ver com o que a gente vai discutir, que olhar para cada ser humano não como um padrão universal, tá? É, a gente pensa nas singularidades, né? Então, assim, por mais que existam leis, existam protocolos de acolhimento, de humanização, tem algum momento que o profissional de saúde, isso eu deixo como um recado já de antemão, que esse profissional de saúde ele tem que olhar para esse paciente, essa mãe que está ali, essa família, e usar da sua sensibilidade, que é um instrumento também de trabalho, Sim. para atender essa pessoa que está ali na frente.
Então, voltando aqui à minha apresentação, é, eu trabalho com isso há muitos anos, né? Minha filha morreu em 2011, nós estamos em 2025. Desde esse tempo, já tem uns 14 anos, que eu me dedico à pesquisa e estudos e também a grupos terapêuticos, atendimentos clínicos voltados para o luto, embora eu não faça só isso, eu tenho outros atendimentos no consultório com outros temas. Mas, assim, só para vocês entenderem, por exemplo, eu em 2016, eu já reunia na Fundação Getúlio Vargas muitas mães e lancei aqui a Cartilha Jurídica do Luto, tá? Que é uma cartilha de orientações práticas e jurídicas aos familiares enlutados, tá? Logo depois disso, anos depois, eu fiz o Revés de um Parto, né? Eu tenho um capítulo aqui com a Karina Fukumitsu, que eu tive a honra de encontrar por acaso esse final de semana em Brasília. Foi um Eu vi essa foto lá. ela reuniu várias mulheres aqui que fazem depoimentos sobre seus lutos. Depois, em 2024, eu acho, eu lancei o Lutos com a Mariana Magalhães, que é uma gestalt-terapeuta. Aqui a gente tem, nossa, depoimentos do Chico Alencar, do Daniel Carvalho, da Fernanda Chaves, que estava no carro com a Marielle Franco, com o Gilberto Gil, que infelizmente perdeu a hora, né? Ele também falou sobre o luto do seu primeiro filho. Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, Margarete Dal Como, tem uma galera aqui, Mônica Benício. E aqui eu já ampliei a discussão para vários tipos de lutos diferentes, inclusive o Léo Natal está aqui. Tá? E agora, no finalzinho de 2024, né? Não, início de 2025, mas eu lancei o Luto Materno. Eu lancei o Luto Materno, que fala especificamente sobre esse luto, que é um luto tão. Eu acho que é um luto diferenciado e tão visceral, né? Porque o nosso corpo ele vai gerir essa criança, né? Que infelizmente aí, né, no Pronto Baby, vocês vão ter que cuidar quando ocorre a perda desse bebê, né? Então, assim, voltando, você quer que eu me apresente mais? Não, ela está resumindo muito, né, gente? A Márcia é uma das maiores especialistas no tema e a criadora, ela não falou aí, do grupo Mães Sem Nome, de apoio gratuito a mães enlutadas, do qual eu participo, que eu tenho, assim, muita satisfação em participar como psicóloga, como mãe enlutada também. Então, assim, esse grupo é muito especial, já atendeu a milhares de mulheres no Brasil inteiro. Eu estou com ele, tá participando, a Natasha também participou, então nós três aqui estamos engajadas nesse. Então, assim, a Márcia, além de ser uma especialista, ela é, para mim, uma pessoa muito engajada nessas lutas, né, em todas elas, né? Relativas à maternidade, ao acolhimento das mães, das famílias. Então, ela está resumindo muito pouquinho. Então, ela é escritora, ela é psicóloga, ela é produtora de muita coisa. O Grupo Mais Sem Nome é um xodó, né? Porque no Grupo Mais Sem Nome a gente consegue exercer esse atendimento em roda, né? Quando a gente consegue unir todas essas mulheres e ali discutir temas tão cruciais, tão importantes, que são os desdobramentos do atendimento daí do Pronto Baby, né? Depois que essa mãe sai, né? Aí eu acho que Natasha tem mais autoridade para falar sobre isso, que é o período hospitalar, que é o período do luto antecipatório. Mas, assim, eu realmente eu foco mais no pós-perda, né? Certo. Vamos dizer assim, né? Então, assim, eu acho que você falou uma palavra importante, né? Engajamento, né? Eu sempre tive isso sempre tive participando dessas discussões, né? E fiquei muito feliz quando essa lei saiu, né? E tentei, inclusive, com vários deputados, eu sempre faço essas articulações, né? No meio político para ver se a gente consegue ter vitórias nessa área, né? E, inclusive, a gente está fazendo agora um livro, né, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, né, que está praticamente pronto, né, onde a gente une o direito e a psicologia, né, para poder fazer essa discussão, vai sair. Então, assim, eu acho muito importante isso também. Mas voltando aqui à lei, né,
O que eu posso dizer, então, que realmente é uma lei que eu diria pioneira, né? Sim, Porque ela tem o objetivo principal de dar dignidade e acolhimento a essas famílias, né? sim. Uma coisa que acontecia muito, assim, das mães sempre ouvirem de uma enfermeira, de um médico, uma palavra assim, putz, ô mãezinha, e a mãezinha, o que que da mãezinha? E esse diminutivo, né, parece que vinha para expressar todo o seu afeto no momento. Uhum. Mas é muito mais do que isso, né? É todo um cuidado, né? Que eu acho que, assim, eu que vejo, que atendo no pós, eu vejo que começa no pré, Nesse né? momento, sim, sim. Nesse momento, né? Muitas vezes já vão para o hospital já sabendo que estão ali perdendo, né? Ou não, né? Quando tinha uma expectativa de vida, vem a morte. Acaba criando a morte, exatamente. Então, assim, o nosso cérebro ele não está adaptado para grandes crises e grandes perdas. Então, é um terreno que não está preparado para isso. Ele leva muito tempo para ir apreendendo essa informação. E enquanto isso não acontece, muitas coisas acontecem com essa mulher, né? Verdade. Então, tem muitos ritos de passagem que são importantes. Uma coisa que eu acho muito importante é que essa lei, ela lança todas essas reflexões para o Sistema Único de Saúde, Aonde, sim. né? Isso é importantíssimo, porque antes era feito em alguns hospitais mais acessíveis, vamos chamar assim, né? É a rede particular. Pois é. Particular, né? Então, só poucas mulheres tinham acesso a esse cuidado mais refinado, né? Um dado que eu acho que é muito importante dizer aqui é que eu fui pesquisar e a gente tem registros de 44 mil mulheres por ano que perdem os seus filhos em maternidades hospitalares. Quer dizer, é um número muito É o melhor, né? Sim, sim. é um número muito significativo, né? Outra coisa que eu acho interessante é que eles botaram o mês de outubro como um mês do luto gestacional, então, assim, isso Sim. faz refletir, né, sobre muita coisa. Agora, uma coisa, assim, que eu queria dizer, pela experiência que eu tenho, poxa, quando eu comecei a falar disso, eu, dentro de uma faculdade de psicologia, quando eu fui fazer uma palestra, eu me lembro da coordenadora de psicologia me chamando no canto e disse: Olha, faz, mas pega leve, porque os alunos não estão muito preparados para esse tema, sabe? E eu virei para ela e disse assim: Poxa, mas vocês vão se formar em psicologia. São eles que vão atender essas pessoas, né? É uma coisa incrível, né? Realmente é um tema muito. Ainda teve muito tabu, né, Márcia? Muito. Muito tabu. É o medo também de lidar, de ouvir, de ter que lidar com a morte, né? Porque não é só outra pessoa que está lidando com isso, é a sua própria morte, né? Que aparece nesse momento, né? Então, essa é uma coisa que também eu acho que é uma das questões, não é só o tabu pelo tabu, mas porque trata de alguma coisa que mexe com você, né? Com muito, né? A minha abordagem ela é filosófica, né? Eu fiz mestrado em filosofia. E tem um grande filósofo, o Heidegger, que diz que a gente lida com a morte sob um modo de esquiva, né? A gente vive se esquivando Esquivando. desses Comendo nas esquinas. a gente sabe que está ali, mas não, né? Melhor não mexer, deixa quieto. E a gente, na verdade, a gente lida com a morte através da morte dos outros, ele diz. Porque você só se toca que isso pode acontecer com você quando alguém Quando acontece. passa por alguma situação. E aí é o link que eu queria fazer, porque eu acho que o tema da morte sim, foi tabu, né? O do luto materno, muito, muito tabu. Chega a ficar no lugar do horror, sabe, do temor. Só que depois da Covid, esse tema ele se popularizou, Sim. sabe? Ele ganhou um outro contorno. Isso é importante dizer. E eu acho que foi um salto, assim. E talvez seja por isso que talvez essa deputada tenha até conseguido sancionar essa lei. Porque o mundo todo. Teve que lidar com isso, né? De uma maneira muito forte. Exatamente. Tanto é que a gente mesmo, nós do Grupo Mais Sem Nome, no período do Covid, a gente fez plantão para pessoas enlutadas de Covid. A Tância participou, não participou, Natácia? Sim, sim. Fui uma das mediadoras do grupo de lutar por Covid. Não foi? Então, é isso. Então, Deixa só eu fazer deixa eu atrapalhar só um minutinho aqui, porque eu tenho uma pergunta aqui,
que é importante para depois você continuar. A próxima pergunta, depois da Natasha, vai ser sobre os pontos da lei, do projeto, da política, mas eu queria te perguntar, né, pela sua experiência de tantos anos, né, no Grupo Mães e atendendo mulheres enlutadas, por que que esse luto, né, a gente diz, né, que é um luto muito silenciado e invisibilizado, o da mãe que perde o filho depois, durante ou depois do parto? Qual é a tua opinião É sobre porque é o seguinte, assim, bom, eu acho que existe um movimento que acontece naturalmente e que está ligado a esse temor, sabe, de que aconteça consigo mesmo, sabe? É como uma loucura. Se você tem um louco na família, as pessoas, às vezes, qualquer pessoa com algum distúrbio, né? A pessoa fala assim, não, ele é assim mesmo, né? E tenta minimizar um pouco, né? Então, assim, eu acho que a dor, a perda, a loucura, são temas que para a nossa sociedade são terríveis. Assim, você tem medo, se você vê um homem falando sozinho na rua, você atravessa e vai correndo para o outro lado, né? Por que da invisibilidade? Porque ela é uma dor que se escancara, fica visível num dia do enterro, por exemplo, você vê uma mãe ali desesperada, a família desesperada, mas depois cada pessoa vai indo para sua rotina, para o seu cotidiano, e essa mulher, ela consegue falar dessa dor até um pouquinho, sabe? Mas depois aquilo vira um ranço, sabe? Vira um tema que a família não quer mais, sabe? Eu tenho um grande amigo que está no livro, no Lutos, que ele perdeu uma filha de parto, assim, semanas depois do parto. E ele botou uma foto da bebezinha com aqueles tubinhos no que botou É que seja ainda. ainda no CTI. Ele fotografou a filhazinha dele no CTI e botou na prateleira da casa dele. E ele sempre comentou que a mãe, depois de um certo tempo dele, a mãe dele, ia visitá-lo e às vezes falava assim, poxa, você ainda tá com essa foto aí? Não tá na hora de tirar, né? E ele diz assim, poxa, é a única foto que eu Eu tenho. sabe? Então, assim, a dor incomoda. Sim. O sofrimento no seu ápice, ele incomoda. Isso a gente pode ver no Instagram, esses movimentos de todo mundo, né? Feliz, na praia, viajando. Sim. Quando a gente vê no Instagram uma foto de alguém Triste. sim, no Tudo, né? hospital, no hospital, a gente não gosta muito, Toca, né? destoa. Então, assim, é silenciada nesse sentido. Você ainda está com essa foto aí, não está na hora de parar de falar sobre isso, está na hora de você ir para a vida, né? Virar a página, né? Que é uma frase, uma expressão que as pessoas não gostam de ouvir, de superar isso, né? Eu não sei se você concorda, mas tem um aspecto também dessa mãe que o bebê nasceu morto, tem uma gravidez, por exemplo, de falar: "Você pode ter outro, né". É como se a gravidez fosse uma coisa assim, sabe, fisiológica que a mulher: "Ah, não, vai ter mais um filho", como se fosse no banheiro e fazer xixi, sabe, é como se fosse isso, né. Não um projeto que aquela mulher idealizou. Então acho que tem um pouco desse aspecto também. Não sei se você concorda. Você que trabalha com mães atípicas, você sabe que até para a própria mãe que sabe que está gerindo um filho com má formação, eu já atendi, é um processo muito difícil de conscientização e preparação para esse parto, onde ela sabe que a criança pode viver ou não, ou pode nascer com um problema de saúde, né? Então, assim, não é para qualquer um. Realmente, quando a gente sabe que vai passar por um evento como esse, a gente tem que se preparar, sabe? E se preparar. Né, não é simples, né. Se prepara como? Eu acho que terapia, né? O que eu justifico Sim. isso, tem de. Se não fosse assim, né, se tivesse a terapia, não tem, é muito difícil, né. Sozinha você conseguir, né, se eu já vi assim na questão Propor, da podendo ser bem acompanhado, né? Tendo a rede familiar participando também, fica mais suave, né? Com amor tudo fica mais suave, né? idade. Bom, agora então, vamos agora passar um pouquinho para o cuidados paliativos, que é outro tema, também tabu, né, Natasha? Aham. Respeito, nós não lidamos muito bem com esse tipo de tema, né, nem se fala muito, eu acho, né.
Eu não sei se é só uma impressão minha, mas eu não ouço falar muito isso fora, né, da psicologia, enfim, de uma maneira geral, né. Então, mas pelo menos acho que agora a gente está no caminho que ela também os cuidados paliativos também estão sendo tratados como uma importante política de saúde pública, e é tanto que ano passado, né, foi se transformado em política nacional de Coincidentemente, também em maio. exatamente, perto da participação, acho que não sei se é coincidentemente, né. Isso. E aí e aí ela vai implementar uma série de ações pelo SUS, né, de desde qualificação, enfim, todo tipo de questão que a gente espera também que seja atendido, né, que nem a política nacional do luto materno, porque no papel também tudo é muito bom, né. A gente precisa saber se isso vai realmente ser implementado da maneira que está sendo, escrita ali, né. Enfim, mas eu queria que você falasse um pouquinho o que são, na verdade, cuidados paliativos, a quem são destinados e a diferença entre eutanásia, ortotanásia e distanásia. Sempre muita confusão aí, a doutora Ana Cláudia, né, que é especialista no tema, ela fala que às vezes ela senta e a pessoa: "Não, mas a eutanásia", eu falo: "Gente, eu não sou a favor de eutanásia, pelo amor de Deus". Quer dizer, assim, confusão entre pessoas ditas, né, que têm um conhecimento a respeito, né. E para quem é leigo, então, muito mais. Então, se você quiser, eu repito. O que é, né, os cuidados paliativos, para quem é destinado e qual a diferença entre esses 3. Eu vou voltar um Nomenclatura. pouquinho para me apresentar. Ai, desculpa. Pois é, eu tô aprendendo. Igual que você falou, não. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de que momento da sua existência você está assistindo essa live, né? Eu sou a Natasha, sou psicóloga, hospitalar e clínica, sou gestalt terapeuta, né? Uma abordagem da psicologia também com viés filosófico, que bebe, né, da fenomenologia, né? A minha experiência no hospital, ela se dá no hospital geral, né, de adultos, um pouco diferente do Pronto Verde, né, da realidade do Pronto Verde. E atualmente eu estou cursando a especialização em cuidados paliativos, porque quando você vai para o mundo, né, como diria Heidegger, você vai identificando o que você precisa aprimorar para poder ofertar um cuidado com qualidade, né? E eu, enquanto profissional, também identifico uma missão, né, pessoal, de Acho que você saiu. Voltei, você saiu, eu posso pedir. Agora voltou. tá? E aí, pegando a sua fala da questão do tabu, eu percebo que assim como a psicologia teve que percorrer um longo caminho, né, e segue percorrendo para desmistificar o que é o seu trabalho, né, e quando acionar esse tipo de suporte, o cuidado paliativo ele está no mesmo caminho, né? Ele, assim como a psicologia, ele já existe há um tempo, né? Mas ele vem ganhando cada vez mais espaço. Eu acho que, embora eu ainda seja uma especializanda, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui tentando contribuir um pouco para esse processo de desmistificar o que é esse tipo de cuidado, né? E aí, vamos lá, sua pergunta são muitas perguntas. Se eu esquecer de alguma, você me sinaliza. Não. Eu acho que antes da gente falar sobre o que é cuidados paliativos, é importante a gente fazer o caminho inverso. A gente escuta muito o que as pessoas acham que é, né? Que é um tratamento só para pacientes oncológicos, que é sinônimo de terminalidade, que isso foi ofertado em fim de vida, que é distanásia e eutanásia, mas não é bem por aí, né? Quando a gente fala em distanásia, a gente está falando de um prolongamento artificial, né, da vida de uma pessoa em terminalidade através de suportes invasivos que geram sofrimento para essa pessoa. Isso não é cuidados paliativos. Quando a gente fala da eutanásia, a gente fala de um abreviamento da vida de uma pessoa a pedido dela com o intuito de aliviar esse sofrimento. E a eutanásia, ela não é permitida aqui no Brasil, né? Então não é uma medida que a gente realiza. Agora, quando a gente fala da ortotanásia, a gente já começa a se aproximar do conceito de cuidados paliativos, porque ela se refere ao processo natural de morte sem uma tentativa de prolongar a vida desse paciente
de uma forma artificial, né? E isso é algo que os cuidados paliativos ele prioriza. O que é isso, afinal de contas, né? O cuidado paliativo ele é uma abordagem multidisciplinar que tem como objetivo aliviar o sofrimento e proporcionar qualidade de vida para pacientes e familiares, né, que estão enfrentando uma doença grave e ameaçadora da vida. E o foco do nosso cuidado vai ser centrado na pessoa. E quando a gente diz isso, o que a gente quer dizer? A gente vai olhar para o indivíduo que está doente e não para a doença. E a partir desse olhar, a gente vai proporcionar um cuidado dos sintomas físico, emocional, social e espiritual. Então, a gente vai olhar para esse paciente de uma forma holística, né? De uma forma integral. E aí, como benefício, a gente... Acho que você caiu de novo, Natasha. vai ter. E não voltei. Tá, voltou. Voltou? A gente vai ter, né, o melhor manejo dos sintomas dessa doença, um melhor manejo e redução dos efeitos colaterais, né, do tratamento que ele está realizando, um cuidado personalizado, um cuidado individualizado, né, a rede de apoio presente, participativa, sendo considerada nas decisões, e decisões alinhadas, né, com os valores e desejos desse paciente. E aí, para quem que é os cuidados paliativos, né? Quando a gente fala de uma doença ameaçadora da vida, a gente está falando de doenças de qualquer etiologia que esteja ativa, seja grave, progressiva, né? E que apresenta um risco de morte para esse indivíduo. Então, geralmente, são doenças com sintomas persistentes, mal controlados ou refratários, né? Apesar da otimização do tratamento proposto. E aí, como exemplo, né? A gente tem as síndromes demenciais, as doenças cardiovasculares, doenças renais, neurológicas, pulmonares, infecciosas, oncológicas, né? Neoplásicas, o estado vegetativo persistente. Então, são quadros, né? Que a gente entende como ameaçadores da vida, uma doença grave, né? Progressiva, e com essa questão dos sintomas, né? E eu acho importante dizer que eu percebo que algumas pessoas associam muito cuidados paliativos ao hospital, mas ele pode ser ofertado a nível ambulatorial, né, na atenção domiciliar, né, no home care, nos hospices, que poucas pessoas conhecem, mas são instituições especializadas em cuidado paliativo. A gente ainda tem poucas no Brasil, principalmente aqui no eixo sul-sudeste, e os hospitais, sim, né, também é um lugar onde pode ser ofertado. E aí, para além da Política Nacional de Imunização, a gente tem outro marco nos cuidados paliativos no Brasil, que foi a inauguração do Hospital Estadual Monte Serrat, em janeiro desse ano, né, um hospital exclusivamente para cuidados paliativos, inaugurado em Salvador, que tem como base, né, a Política Nacional de Cuidados Paliativos para nortear os seus cuidados. Então, quando a gente fala, né, desse lugar de desmistificar e de ganhar mais espaço, eu acho que a gente está construindo, né, essa trajetória em relação aos cuidados paliativos. Respondi tudo. Respondeu tudo. Um grande papo. Então tá bom. Tá? Só para ilustrar, assim, eu considero que o meu filho viveu cuidados paliativos, porque ele tinha uma doença grave, progressiva e incurável. E ele hospital e depois eu consegui levar para casa. E aí, assim, ele se tornou o primeiro paciente do Home Baby. É por isso que nós estamos aqui, falando, contando essa história. E, bom, então agora vamos voltar lá para o luto parental, materno-parental. Eu queria, Márcia, agora sim que você falasse um pouquinho, né? De novo, repetido, que você é criadora do Grupo Mãe Sem Nome, que eu tenho a satisfação de participar como voluntária, psicóloga voluntária. Você tem uma experiência longa nisso. Então, eu queria agora que você falasse um pouquinho de quais pontos você considera fundamentais nessa política nova, nessa política de luto materno-parental. Assim, vamos lá. Eu acho que a Natasha falou uma coisa fundamental, que eu apoio a pessoa que está doente, mas toda a família, né? Então, todos estão envolvidos, né? Um luto é como se fosse uma pedrinha que você joga num lago, né? E que vai reverberando assim, né? Vai criando outras e outras ondas. Uma pessoa que morre, nossa, ela afeta muitas outras, né?
avós, tias, primos, irmãos, amigos do trabalho, né? E assim sucessivamente, né? Então, assim, vou falar da política do luto, mas quis falar sobre isso, porque você vai ver que dentro aqui dos pontos que eles tratam como pontos fundamentais, você vai ver como haverá a necessidade da participação dos familiares e do cuidado a eles também, né? Por exemplo, a gente fala de luto parental, né? Fala de luto materno, parece que o pai não está Participando. o pai existe, né? Ele também está sofrendo, né? Então, assim, se esse hospital vai cuidar dessa mãe que perdeu o filho, ela tem que ter um olhar diferenciado para esse pai também, né? Porque, assim, esse meu amigo que eu citei aqui, ele cita também que os familiares vinham visitar essa mãe e batiam nas costas deles assim, olha, você vai ter que cuidar dela, hein? Você vai ter que cuidar dela, ela vai precisar cada vez mais de você. E ele passou assim, poxa, quem cuida de mim? E responsabilidade, né? Eles sofrendo também, ainda tem que cuidar de quem está sofrendo e, né, receber peso, né? Para os homens, assim, cabe uma parte que é muito cruel, que é toda a parte de documentação, Burocrática, né? toda a parte burocrática, né? Já atendi um pai há pouco tempo que perdeu um filho por suicídio, e ele falava assim, nossa, eu tive que ir no trabalho do meu filho, eu tive que ver a documentação toda de desligamento, certidão de óbito, tudo, plano de saúde, isso tudo cabe... Desgaste horroroso, né? Esse é um desgaste enorme. Lá, vamos falar aqui dos pontos, né? Acho que tem muitos pontos para serem ressaltados, né? Essa lei foi muito bem pensada, tá? E um primeiro que já de cara que é ofertar o apoio psicológico após a alta hospitalar, tá? Embora eu acredite que já na LIA Sim. já tem que ter dentro do hospital, né? Aí, Natasha, né? Já no âmbito hospitalar, já tem que ter ali uma pessoa responsável pela comunicação de mais notícias. Os médicos não, de forma geral, não gostam muito de comunicar. Eu sei que eu atendo médicas que me dizem isso, que para elas até podem fazer, mas que elas preferem que os psicólogos cuidem disso. E eu acho até legal isso acontecer, porque não é? Fala, Fanaka. Só fazer um adendo aqui. A gente, enquanto psicóloga tutelar, acho que é importante me posicionar a respeito disso. Comunicação, né, de notícias difíceis, elas precisam ser realizadas pela equipe médica. A psicologia ela está presente dando suporte, né? Mas toda e qualquer informação a respeito do quadro clínico do paciente, embora o psicólogo esteja sabendo de cabo a rabo, ela precisa ser realizada pelo médico, né? Ele pode... Caiu um pouquinho, Natália. Caiu. Ai, gente, voltei. Tô indo e voltando. Ele pode. Ele pode jogar a bomba e sair correndo e deixar o psicólogo, né, lidar aí com os atravessamentos emocionais. Mas a notícia ela precisa ser comunicada pela equipe médica. Jamais a comunicação é feita por um psicólogo. A gente auxilia, a gente dá suporte, a gente pode contribuir na mediação da comunicação, mas de forma alguma dá a notícia. Então, Márcia, só para um fato. Para complementar, Márcia, essa política do luto materno e parental, ela inclui essa qualificação da equipe para esse tipo de coisa, entendeu? Então, o médico vai ter esse tipo de entrosamento com a equipe para saber como é que ele vai ter que dar essa notícia para uma pessoa que está ali para ir lá para essa mãe, né? Aí que eu ia chegar, porque assim, existe no cotidiano, Natasha sabe disso, essa dificuldade. Por quê? Porque uma coisa que a gente discutia muito é que não haviam também cadeiras na faculdade de medicina há um tempo atrás que preparassem esses médicos para essa comunicação de uma notícia. Então, se você pega um médico formado há muitos anos, ele não tinha esse manejo, né? Isso tem sido discutido mais agora. Inclusive, essa política nos ajuda nisso, porque, olha só, vou lá para trás, eu não ia começar por ela, não. Mas tem 2
parágrafos que dizem, olha, promover o intercâmbio de experiência Aí, entre gestores e trabalhadores dos sistemas e serviços de saúde e de assistência social e estimular o desenvolvimento de estudos e de pesquisas que busquem o aperfeiçoamento e a disseminação de boas práticas na atenção ao luto pela perda gestacional, pelo óbito fetal e pelo óbito neonatal. E aí, eu acho que não deveria parar só nesses óbitos, né? Porque você pode, como a gente vê no Mãe Sem Nome, mães que perdem filhos com bala perdida, exatamente, forma violenta, assim. mortes muito violentas, bom, enfim, eu espero que isso se estenda, Amplia, né? amplie para esse tipo de caso também, e vai se ampliar com certeza. E outra coisa, fiscalizar o cumprimento da Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Perinatal. Porque eu sempre digo assim que tem assim muita negligência, né? Muita falta de fiscalização, muita impunidade, ainda existe muito. A gente lá no Mais, a gente recebe muitas mães que perderam filhos por negligência médica, erro médico. Por erro médico, é. Pois é, então isso tudo está nesse Violência obstétrica, né, Márcia? Violência obstétrica, nisso, pai. Tá tudo isso nesse arcabouço que não dá tempo para a gente discutir aqui com maiores detalhes. Mas, assim, então, voltando, a lei fala nesse apoio psicológico após a alta hospitalar, e eu volto a dizer que eu acho que após não, eu acho que tem que ser desde quando a mãe entra, porque a mãe já entra com algumas informações. Mesmo que a informação seja, estou feliz porque eu vou agora ter o meu filho. Ela entrou bem e ela passou por um evento disruptivo ali, né? Então, assim, como ela chega, como a família chega, se a mãe já chega sabendo que é um bebê atípico, se entende? Tudo. É uma gravidez de alto risco, que tem uma questão aí, né? Tem tantas. Então, começa no consultório do obstetra, lá atrás. Sim. Entende? Então, é todo um processo que tem que ser acompanhado de forma singular para essa mãe e para esses familiares. Então, acomodação em ala separada, né? Isso se discutiu muito, né? Como é que pode uma enfermaria ter várias camas, a mãe que acabou de perder um filho, ia chorosa, elaborando ainda essa perda, e na cama, deito ao lado, ter uma mulher amamentando, a enfermeira diz assim, mamãe, vamos lá, está na hora de você amamentar o seu bebê. Isso E a família vai visitar aquela alegria da filha e a outra ali. Isso é cruel, né? Eu diria, eu acho que é cruel. E eu ouvi uma live da deputada que fez a lei e ela usa essa palavra, que ela achava que era cruel, esse tipo de coisa, né? Da amamentação ao lar, né? Então, essa acomodação em aula separada é muito importante, até porque se o psicólogo quiser entrar no quarto, conversar com a mãe, com o pai, ele tem uma privacidade ali para falar do assunto, né? Não tem outras pessoas escutando, né? Garantir a presença do acompanhante, fundamental também, para que essa mulher não fique sozinha. Na hora do papo, né? Companheiros dela, o companheiro, a companheira, não sei, A mãe. a mãe, né? E aí, coisas que também acho muito importantes, né? Registrar o óbito em certidão de óbito com o nome que eles escolheram. Essa criança tinha um nome, tá? Eu atendi uma paciente que estava com uma gestação de malformação e que durante muito tempo, ao longo da sua gestação, não conseguiu dar um nome para o seu bebê. E no dia que ela passou a dar um nome, muitas coisas aconteceram até na própria gestação, sabe? Esse era um bebê que tinha má formação e começou até a ter algumas melhoras. Foi uma coisa muito bonita, assim, que eu presenciei, sabe? Embora o bebê tenha falecido depois, mas acho que dar nome, e não é à toa que Grupo Mãe Sem Nome, porque dessa visibilidade, né? Dar o nome é uma pedra fundamental para que você
se conscientize que, mesmo que esse bebê não fique com você após o parto, ele existe. Existe Você é uma pessoa, mãe, né? é mãe, foi mãe e será mãe desse bebê, dessa alma, para a vida toda, até o momento que você partir desse nível. Tá? Você não deixa de ser mãe porque você perdeu esse filho. Então, dar esse nome, poder materializar, né, essa presença, é importantíssimo. E então eles falam de dar um nome, né, seja na certidão de nascimento, né, e então poder fazer toda essa ritualização, né, do início ao fim, podendo enterrar o seu filho, Ou queimar, o que quiser, né? uma certidão de cremar, com a sua certidão de óbito, com o apoio da família, com o apoio psicológico, e é isso, assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu atendi uma mãe uma vez que perdeu um bebê e eles fazem esse acompanhamento desde o início, né? Inclusive, depois que a mãe pede, eles perguntam se ela aceitaria e autorizaria estudos com este feto, justamente para que eles descubram a causa, A causa, carinho. a lei, Pesquisa. e eles possam, inclusive, evitar, né, outros eventos Novos passos. né? E aí, essa mãe que eu atendi morava lá nos Estados Unidos, participou desse processo todo, aceitou, autorizou, assinou um papel de autorização. Depois eles devolveram esse feto para ela, foi cremado. E eu achei muito interessante que eles botam as cinzas num ursinho de pelúcia. Eles dão esse ursinho de pelúcia para a mãe, sabe? Se ela quiser. Aí, singularidade, né? Exatamente. Respeitado a vontade dele. Se você quiser, você pode levar as cinzas num ursinho de pelúcia. Você escolhe o ursinho que você quer, para que você possa ir para casa, dormir abraçadinho com o ursinho, poder se despedir, pensar quanto tempo ela vai querer ainda ficar com as cinzas ali, o que ela vai querer fazer, né? Porque, assim, ter esse tempo de decisão para você poder entender o que aconteceu, sabe? Processar mesmo, né? Lembrei de outro caso, uma mãe que tinha perdido o bebê, foi para o hospital e o médico perguntou a ela, perguntou não, já fui falando, vamos então agora para a curetagem, né? E ela disse, não quero, eu vou para minha casa, preciso dessa noite, para que eu possa me conectar, me despedir, Entendi. e amanhã eu volto, e o senhor faz de mim o que quiser, tá? A família toda foi contra, porque disse, nossa, ela está em negação, é o que as pessoas dizem, né? Então, assim, é uma seara, é um mundo onde a gente nunca sabe como vai reagir, sabe? Tem mães que precisam ainda organizar as roupas do filho que partiu ali, os bebezinhos, continuar organizando o quarto, pensando que talvez possa ser para um segundo filho ou não. Mas, assim, Vamos juntar aqui. Márcia, tem mais alguma coisa para falar sobre o que você estava finalizando? Você lembra que ponto nós paramos? não, acho que estou confiando nada, mas enfim, o que eu estava falando desde o início, que eu acho que aí é o gancho para a Natália, né? Natasha, que é um trabalho que começa mesmo antes da entrada dessa paciente no hospital. Sim. Então, é um processo longo, né? Que merece cuidado já com o obstetra aí, antes do hospital. Quando entra para o hospital, já deveria ter um tratamento sempre muito cuidadoso, porque não sabíamos nunca qual é o desfecho. Não é raro acontecer, você vê 44 mil mulheres por ano, né? Sim, E eu acho muito, muito, muito pioneiro, né? E muito bom que a lei preveja esse atendimento no pós, né? Tá? Então, eu queria experimentar encerrar. Vamos ligar, Temar. Muito bom. Muito bons os exemplos, muito bons exemplos. Acho que a gente está falando aqui de singularidade, né? Então, os exemplos são sempre muito bons.
Natasha, só para a gente finalizar com a parte de cuidados paliativos, você vai falar um pouquinho de como os cuidados paliativos podem ajudar, né, os pacientes, os familiares, mas tem um termo os termos que também são muito confundidos, né, que são cuidados paliativos e cuidados de fim de vida. Qual é a diferença entre? Então, primeira coisa, como é que pode ajudar, né, os cuidados? Você já falou um pouco, mas se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, né? E a Beleza. diferença entre cuidados paliativos e de fim de vida. Eu vou começar a estrear para frente. Tá. Eu acho muito importante a gente destacar, né, que os cuidados paliativos, eles não são apenas no final de vida, né? Os cuidados paliativos, eles não só podem, como devem ser oferecidos em conjunto com a terapia modificadora da doença, assim que o diagnóstico, né, de uma doença grave e ameaçadora da vida, ele é estabelecido. Então, são cuidados, né, a terapia modificadora da doença e os cuidados paliativos, eles caminham juntos, né? O cuidado paliativo, ele pode contribuir, como eu disse, né, com o manejo dos sintomas, né, desencadeados pela doença, com a redução dos efeitos colaterais do tratamento proposto. Então, eles podem andar unidos a partir do momento em que se estabelecem, né, se dá o diagnóstico, se estabelece esse cuidado. E que nem sempre acontece, né? Mas deveria, e tá torcida, né? E os meus estudos é para contribuir para que isso cada vez mais se torne comum, né? Que a gente possa estabelecer os cuidados paliativos logo no início do diagnóstico, porque a gente tem muito a oferecer a esse paciente, né? E aí, pegando um gancho lá com a questão da comunicação, a comunicação clara, assertiva, né? Com o paciente, com a família, é algo que uma equipe de cuidados paliativos ela considera muito importante. Então, esse movimento que tende a acontecer, né, que eu mencionei antes, que parece que a equipe joga a bomba e sai correndo, né, e o psicólogo que lide, não é algo que vai tender a acontecer, né, é uma outra postura que a gente vai ter. Já os cuidados de fim de vida, eles se referem a uma abordagem que é específica para pacientes em terminalidade, para que esse paciente ele possa viver com qualidade até o seu último dia, tendo uma morte digna, respeitosa e sem sofrimento, né? Que é o que o cuidados paliativos prega. Mas um paciente em fim de vida, né? Ele recebe cuidados paliativos, mas cuidados paliativos não é só no fim de vida. E aí, quando a gente fala dessa questão, né, dos benefícios do paciente para a família, os cuidados paliativos, eles colocam em prática os princípios da humanização, né? A corresponsabilização, a autonomia do paciente, a escuta ativa, o acolhimento. O nosso foco vai ser manter esse paciente como protagonista da própria história até o seu último dia, né? Tendo seus desejos respeitados, os seus valores respeitados. E aí, quando a gente foca, né, o nosso cuidado na pessoa, a gente mantém a sua autonomia, a gente alivia os seus sintomas, a gente oferece o suporte emocional, né, com espaço para esse indivíduo ele elaborar essa experiência que ele está vivendo, a gente proporciona a oportunidade dele planejar o seu fim de vida. E quando a gente fala planejar o fim de vida, não é só a respeito dos cuidados físicos, né, dos cuidados com a saúde que ele quer receber, mas também questões legais, né, pendências que ele possa ter, o contato que ele quer ter com a sua rede de apoio, quem ele quer ter por perto, né, quem ele precisa retomar contato. Ele também pode se aproximar dessa espiritualidade e elaborar ali, planejar o seu ritual de despedida, o que a gente entende que é um aspecto positivo, né? E aí, quando a gente vai para a família, a Márcia falou do luto, né, que é como uma pedrinha que joga no rio. Quando uma pessoa morre, de fato, ela afeta toda a sua rede de apoio. Mas antes disso, essa rede de apoio é afetada. Quando uma pessoa adoece, o sistema familiar, de alguma forma, adoece junto, né? Porque há uma mudança nessa dinâmica familiar, muitas vezes há uma mudança nos papéis dentro desse sistema, e cada membro dessa rede de apoio vai lidar, né, com o impacto emocional do adoecimento, do tratamento e do processo de despedida de uma forma diferente. Então, quando a gente fala de cuidados paliativos, né, que faz com que a família ela seja agregada, né, com que ela participe dos cuidados a esse paciente,
a gente também proporciona para ela um cuidado de um espaço de acolhimento, né? Um lugar onde ela pode ter as suas necessidades atendidas. E isso contribui para a redução do estresse e da sobrecarga emocional, que é estar cuidando, né, de um familiar. E a partir desse lugar de cuidado, ela pode ter um espaço para se despedir do paciente e elaborar ali o luto de uma forma mais saudável, né? Então, quando a gente fala ali das políticas, né, dessa questão do cuidado que é anterior, e a gente pensa nos cuidados paliativos, a gente está oferecendo esse lugar para elaborar o luto, que vai ser um sofrimento, mas ele pode ser um pouco mais ameno, né, do que quando a família ela não recebe esse suporte, né, no decorrer do diagnóstico, do tratamento e no momento de fato, né, em que a gente perde o paciente. E aí, para fechar, para não me estender muito, eu trouxe aqui uma frase da Cicely Saunders, que é pioneira ali dos cuidados paliativos, que eu acho que resume bem, pelo menos para mim, ela tem um impacto significativo, né? Ela diz assim: os cuidados paliativos não evitam a perda, mas podem transformar a forma como ela é vivida, dando mais sentido, conforto e apoio durante e depois do adeus. E a gente também entende nos cuidados paliativos que a gente vai dar o suporte para essa família durante o processo de luto. Acho que é isso, respondi tudo. Bom. Tentei acelerar, espero não ter Claro. falado demais. Não. A gente tem tempo ainda. O tempo, 1 hora, assim, é o que a gente dá, mas também não fosse exatamente 1 hora, né? Certo? Muito obrigada, Natasha. Eu vou só finalizar aqui com aquela questão que eu falei no início aqui, dessa divisão das UTIs, né? Do Protobaby, do Hospital Protobaby, da UTI oncológica, da UTI geral, porque assim, eu tenho uma visão como mãe, né, de quem ficou na UTI por 1 ano com um filho, que realmente tem uma questão que quando você, no caso das mães, né, das pacientes oncológicos, a criança normalmente fica carequinha, você vai ficando, tem toda uma mudança, né, no corpo dessas crianças. E outras crianças que estão ali muitas vezes de passagem, que só necessitam de um atendimento intensivo temporário, vão no mesmo espaço, isso acho que cria um certo constrangimento para ambas as famílias, né. Então eu acho que é uma uma iniciativa muito importante também do Pronto Baby, que pela experiência dele com esse tempo todo de atendimento de criança com questões oncológicas, hematológicas e crianças no UTI geral, perceberam essa necessidade dessa divisão. Então acho que só para pontuar essa iniciativa deles, que eu acho que é muito válida. E aí eu quero agradecer mais uma vez vocês, e agora eu quero uma palavrinha final. Márcia, se despedir, que você não finalizou. Agradecer, não só agradecer ter um espaço como esse, inclusive estimulado e organizado por um grupo como o Proto Baby, né, que está disponibilizando esse momento de reflexão aqui, que fica gravado, que tem todo o apoio, né, do que eles ajudando. Isso é maravilhoso. Eu espero que muitos outros lugares façam isso, e façam presencial também, né, organizem talvez, né, como congressos, seminários, né, encontros, rodas de conversa, né, porque são temas que estão aí, que afetam a todos e nós vemos como isso ajuda, né, o todo, né. Ajuda não só as mães que estão ali, mas ajuda às vezes até os enfermeiros que estão trabalhando ali. A equipe, né, que está ali nessa A equipe médica. guarda, né, pode É muito difícil da equipe médica, sabe. Então assim lidar com isso, né. pois é, então assim, se houver essa oportunidade, irei com prazer, né, a Tássia, já estou falando depois, Tássia, acho que essa oportunidade também, né. Certamente não será vai ser a primeira, mas não será a última vez que vocês estarão aqui. Então é isso, só agradecer e parabenizar, né, essa iniciativa. Tá bem, uma última coisa, gente, que eu não falei no início, que eu gostaria de falar, é que essa semana, né, essa lei do luto materno e parental ganhou um pouco mais de visibilidade em virtude da entrevista da Tati Machado com a Renata Capucci, que as duas perderam filho, né, na gestação, a Tati 2 vezes, né, a primeira bem cedinho, agora com 8 meses. Então elas falaram sobre essa lei,
Eu acho que isso ajuda, né? A visibilidade, né, Márcia? É como você falou, a questão da fiscalização. Essa lei vai entrar em vigor em agosto, quer dizer, mês que vem. Então, assim, nós temos, sociedade, precisamos estar fiscalizando e saber se isso está sendo implementado, né? Claro que as coisas demoram um pouquinho, mas é importante, então eu acho que o Vivo com nós também. Vamos ficar de olho, atentos ali, porque tem sempre algum parente que tem alguém no hospital, então é importante que isso seja bastante divulgado, né? Aí, cara, Machado, a Tati Machado e a Preta Gil, né? Muitos pacientes, assim, foram afetados pela morte da Preta Gil, porque era uma moça jovem, que, né, passou por todos esses cuidados, sim, né? Então, assim, tiveram 2 casos emblemáticos aí, né? De que você fala. Próximos, né? Na ilha do Tênis. Exatamente. Bom, gente. Eu agradeço também o convite. E que os psicólogos ela ficam muito felizes de saber que no Pronto Leite tem uma equipe de psicologia, né? Em muito tempo. Eu participei há muitos anos atrás como estagiária desse aqui. Isso é muito importante, né? É feito por psicólogo, quer dizer, ele é coordenado por psicólogos. Então, isso que tem todo esse cuidado com os familiares, com os pacientes. Isso é do tema importância, né? Espero ter contribuído de alguma forma aí na sua trajetória para digital, cuidados paliativos. É um assunto amplo, mas espero que eu consiga resumir de alguma forma. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês duas, que fazem parte aí da minha trajetória profissional. Obrigada, meninas. Boa noite, melhores. Beijo, boa noite. Cuidem. Tchau. Beijo, boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau.